Fala pessoas bonitas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está me vendo, me ouvindo, seja bem-vindo a mais uma live, mais um podcast, mais uma conversa nossa aqui, tá? E hoje eu quero falar sobre por que e como as questões que a gente vive na nossa infância se refletem na vida adulta, tá? De que forma essas coisas que acontecem na infância refletem na vida adulta e por que que isso acontece, tá bom? Então, esse é um convite para você vir aqui se conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do que você passou lá atrás e de que forma talvez os desafios que você está enfrentando na vida adulta hoje estão conectados com o que aconteceu lá atrás. Você vai entender o porquê disso, tá? E eu vou explicar isso aí para você aqui nessa live agora, tá? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já te peço para que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas, mesmo que você não esteja vendo ao vivo, compartilha para a plataforma entender que isso é importante, curte, né? Enfim, de certa forma, interage aí, coloca um comentário aqui embaixo, isso aí tudo é importante para as plataformas aí entregarem esse conteúdo mais, para esse conteúdo de valor chegar na vida das pessoas, tá? Então vamos começar direto de conteúdo aí, tá? O que acontece? Você precisa entender o seguinte, que o que você sabe hoje, você não veio para a vida sabendo. O que você sabe hoje, você aprendeu com as experiências que você teve. Certo? Você não veio, você veio um disco em branco aqui, né? E quais experiências são essas que você teve na vida? O jeito que você foi tratado pelos teus pais, irmãos, amigos, professores, relacionamentos anteriores, né? Tudo isso te fez aprender quem você é no mundo, como é que o mundo funciona, se você é bom o suficiente ou não, se você é bonito o suficiente ou não, se você merece ser amado ou não, quanto de dinheiro você merece ganhar na vida, tudo isso você aprendeu com essas experiências, com o jeito que as pessoas te trataram. Mas o jeito que as pessoas te trataram não resume o mundo, né? O mundo inteiro não é isso apenas. Isso aí é o jeito que as pessoas te trataram. Mas isso não quer dizer que seja o jeito que você merece ser tratado, né? Foi o jeito que as pessoas puderam te tratar no lugar onde você nasceu, na família onde você nasceu, na vida que você teve até aqui, certo? O problema é o seguinte, que essas memórias, elas guardam com elas as emoções que elas... né, onde elas foram geradas. E essas emoções, cada vez que o cérebro vai buscar essas memórias do passado para construir a realidade, ele traz junto o sentimento que está lá nessas memórias. Então ele traz esse sentimento junto, a todo momento para construir a realidade. Então veja bem, se você teve muitas memórias lá do teu passado, da tua primeira infância principalmente, onde você se sentiu abandonado, rejeitado, se sentiu impotente, se sentiu traído, se sentiu com medo, se sentiu deixado de lado, sabe? Você foi humilhado, você acaba trazendo esse sentimento junto a todo momento para construir a tua realidade. E aí você acaba sentindo um sentimento hoje que é desproporcional ao que aconteceu, né, ao que está acontecendo agora. Por quê? Porque ele é condizente com o que aconteceu lá atrás. Como se aquilo ainda estivesse se repetindo na tua vida a todo momento. E embora você racionalmente saiba que dá para ser diferente, dá para pensar diferente, dá para se sentir diferente, dá para construir uma vida diferente, parece que as coisas não dão certo, parece que tem uma mola, né, um elástico que sempre te puxa de volta para aquele mesmo lugar. E o que é essa mola? O que é esse elástico? O que é isso que te puxa? São as emoções que estão guardadas nessas memórias que você viveu. O problema é o seguinte, quando a gente é criança, quando a gente era criança lá atrás, as crianças não eram vistas assim, talvez, como um ser humano, né? A criança era assim, tipo, é só criança, a opinião da criança não importa, a criança não entende, ela tá lá, mas não importa, né? E aí a gente acaba meio que crescendo com a ideia de que a gente não importa, de que a minha opinião não importa, que nada do que eu faço é bom o suficiente, né? E isso, de alguma forma, vai se refletir na construção da minha identidade. Eu vou pra vida com a certeza de que eu não sou bom o suficiente. E aí não importa o resultado que eu tenha na vida, não importa que eu consiga dinheiro, não importa que eu tenha bons relacionamentos, não importa que eu consiga fazer uma mega empresa, que eu tenha excelentes resultados, que eu passe no concurso tal, que eu faça um intercâmbio, que eu aprenda 10 idiomas, nada disso importa, porque no fundo aqui dentro aquele sentimento do eu não sou o suficiente continua reverberando, né? Eu atendo muita gente que é extremamente bem-sucedida e que conseguiu ser muito bem-sucedida porque correu atrás de conquistar coisas para que aquelas coisas tentassem sobrescrever esse sentimento do você não faz nada direito. E aí mesmo que a pessoa tenha ganhado o mundo, tenha ganhado milhões de dólares, né? Essa pessoa continua sentindo que ela não faz nada direito, que parece que não importa o que ela faça, aquilo tudo não é o suficiente, não preenche, né? Porque você está tentando preencher um vazio com a coisa errada, né? Tentando preencher o vazio com dinheiro, tentando preencher o vazio com outras coisas, reconhecimento das pessoas. Mas às vezes o reconhecimento que você queria era dos teus pais. Era o reconhecimento de alguém que você não teve lá atrás e você foi para a vida com essa falta. E sabe como é que você vai preencher essa falta?
preenchendo da coisa certa, né? Você fazendo um processo de terapia ou de autoconhecimento, onde você possa realmente encontrar essa falta aí dentro e preencher essa falta da coisa certa, porque essa falta nunca vai ser preenchida da coisa errada, né? Não importa quanto dinheiro, quantas coisas você construa na vida, enquanto você não olhar para isso, aquela falta sempre fica lá dentro. Então esse é o primeiro passo para você entender que o que aconteceu lá atrás se reflete na tua vida. Porque você não veio para a vida sabendo quem você é, você aprendeu com as experiências que você teve. E essas experiências moldaram a tua personalidade e você foi para a vida com essa personalidade. A gente acredita, né, os maiores estudiosos aí da mente humana, a gente acredita que a nossa 90% da nossa personalidade é construído até os 7 anos de idade, mais ou menos. Então você para pra pensar, cara, quem que leva uma criança de menos de 7 anos a sério de verdade, sabe? De respeitar os sentimentos, as opiniões, de conversar, sabe? E ainda hoje é difícil, imagina isso há 30, 40, 60 anos atrás, como era essas crianças, né? E o que acontece? Até os 7 anos a gente está construindo o que a gente chama de senso crítico, ou fator crítico. Aqui é aquela parte da nossa mente onde está o nosso juízo de valor. Basicamente a nossa consciência, sabe? O conceito do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é possível, o que não é possível. A gente está construindo isso até os 7 anos de idade. Só que o que acontece? Enquanto a gente não constrói esse nosso juízo de valor, tudo o que dizem pra gente é verdade. Tudo é verdade. A gente não tem o senso crítico pra gente poder ir contra isso antes dos 7 anos de idade, né? Então o que as pessoas dizem é verdade. Quer fazer um exemplo, né? Pega um exemplo. Você pegar uma criança de 3 anos de idade, a criança tá comendo um pirulito. Você chega lá e diz assim, eu vou pegar o teu pirulito. O que a criança faz? Ela diz assim, não. Ela puxa pra ela e diz assim, não. Sai correndo. Por quê? Ela tem certeza que você vai pegar o pirulito dela. Porque você falou que ia fazer isso. Tente chegar pra uma criança de 8 anos e diga assim, eu vou pegar o teu pirulito. Ela vai olhar pra você e vai dar risada. Aquela risada de quem sabe que você tá só blefando, né? Você tá fazendo uma brincadeira com ela. Ela tem consciência de que você não vai realmente pegar o pirulito dela, né? Isso é o quê? É o senso crítico formado, né? O senso crítico que difere o bom e o mal, o certo, o errado, o que é ironia, o que é julgamento, o que é brincadeira, né? Pra criança antes dos 7, tudo é verdade. Então veja bem, se você é o pai ou você conviveu com essa criança antes dos 7, ou se você lembrar da criança que você era antes dos 7, eu te pergunto, quais eram as afirmações que eram ditas para essa criança? Eram afirmações do tipo, você é lindo, você é inteligente, você é poderoso, você pode tudo que você quiser? Ou eram afirmações do tipo, você não faz nada direito, você é um desastrado, você é um burro, você atrapalha a vida das pessoas? Veja bem, seja lá o que for que as pessoas te disseram ou te dizem hoje, né? Ou se você diz para uma criança hoje, isso aí está sendo impregnado no subconsciente dessa criança antes dos 7 como verdades. Verdades sobre ela, verdades absolutas sobre o caráter dela, sobre quem ela é. E talvez ela vai ter que passar a vida inteira tentando se limpar disso, né? A menos que ela encontre uma terapia eficiente e rápida que possa realmente mudar essa chave. Senão, isso é um fantasma que vai guiar a vida dela. E talvez tenha guiado a tua vida até aqui. O meu convite para você é para você dar uma olhada na tua história de vida e entender do que as pessoas te chamavam, sabe? Entender que talvez isso ainda é o reflexo do que tá rolando na tua vida hoje, sabe? Talvez você ainda tá lutando contra esses fantasmas internos aí. Tá? Outra coisa que acontece na infância que reflete na vida adulta também, que é importante você olhar, é os modelos que as pessoas te deram. Por exemplo, imagina você é um homem, né? E aí o teu pai, ele brigava muito com a tua mãe, ele bebia, batia, era agressivo, sei lá, né? Você naturalmente olha pra isso e você vai dizer assim, eu não quero ser agressivo como meu pai. Eu não quero, né? E você julga esse pai pelo que ele fazia. E aí tem duas opções na vida. Ou você vai repetir exatamente o que ele fez e você vai se tornar agressivo com alguém, você vai se punir, se culpar, e você vai chorar e vai dizer, meu Deus, eu me tornei meu pai, né? Ou pelo excesso você vai evitar essa energia de agressividade e você vai se anular em muitos momentos da vida em que essa agressividade limitada e controlada, ela era necessária. Você vai se anular no trabalho, você vai se anular nos relacionamentos, você vai se anular nos seus desejos, você vai tentar fazer de conta que o que você quer não importa, você vai conter absolutamente toda a sua expressão e você vai se tornar uma pessoa morna que vai viver uma vida morna e que vai viver uma vida sem graça. Por quê? Porque você está anulando quem você é. Por que você está fazendo isso? Porque você está julgando teu pai, você está dizendo, eu não posso expor a minha agressividade porque senão eu vou me tornar o meu pai, né? E aí por julgar o teu pai, você está deixando de viver a vida que você deveria viver. Aí você vai engolindo um monte de merdas que você não devia engolir, você vai dizendo muito sim quando você devia dizer não, até que vai chegar um momento na vida que inevitavelmente você vai explodir.
é uma crise de burnout, né? É o momento daqueles em que você vai ter uma crise nervosa, que você não vai conseguir trabalhar mais, vai ter uma crise de ansiedade, vai acontecer alguma coisa assim para corrigir o curso da tua vida, para você olhar para isso tudo que você precisa olhar e soltar essa dor que você carrega. Então o que eu quero te dizer é, eu sinto muito por tudo que você passou lá atrás, né? Nenhuma criança merecia viver em um lar que não fosse o mais amoroso, o mais acolhedor, o mais prazeroso, né? O mais responsável, né? Enfim, de todos. Ninguém merecia isso. Mas você nasceu na família que você nasceu. Gostando disso ou não gostando, você nasceu onde você precisava nascer. E você viveu as experiências que você precisava viver. E é óbvio que se você pudesse escolher, talvez você não escolheria aquela família, aquela infância daquele jeito. Mas você não podia, você nasceu lá. E aquela é a vida que você teve até aqui. O que você precisa entender agora é que não dá pra você trocar a família, não dá pra você mudar, fazer de conta que nada disso aconteceu. Mas dá pra você soltar a dor do que aconteceu quando aconteceu lá atrás. Porque o que dói na tua vida hoje não é o que aconteceu, não é o que as pessoas fizeram com você. O que dói na tua vida hoje é a dor que você sentiu quando aquilo aconteceu, que você tá guardando ela viva aí dentro de você. E a todo momento você vai lá e pega aquele pacotinho de dor e traz de volta mais um pouco daquilo para a tua vida. Mas não precisa mais ser assim. Você precisa encontrar uma ferramenta que faça sentido para você. Para mim, o que faz sentido é a hipnoterapia com programação neurolinguística. Para você, talvez seja outra coisa. Tem 1 milhão de ferramentas. Tem Ho'oponopono, tem Reiki, tem constelação familiar, tem um lado mais espiritual, energético, sabe? Tem psicanálise, tem a psicologia, tem constelação familiar. Cara, tem 1 milhão de ferramentas que vão poder te ajudar a desfazer esses nós. Você precisa ver o que faz sentido para você. O meu convite para você é entender que você não é refém nem escravo do que aconteceu lá atrás. Você pode ter sido vítima do que aconteceu, mas agora você precisa sair do papel de vítima, entendeu? E assumir a tua responsabilidade e a tua força de mudar a tua vida a partir de agora. Porque você não escolheu o que acontecesse, mas hoje você tem o poder de escolher como você quer lidar com isso. Hoje você sabe que tem formas de soltar essa dor aí. E se hoje você escolhe continuar carregando essa dor aí pelo motivo que for, aí você tá deixando de ser vítima. Você tá sendo o teu próprio algoz. Porque lá atrás, quando você era criança, você não tinha escolha, mas hoje você tem. E você está escolhendo continuar lambendo as feridas em vez de limpar essas feridas aí. Então o meu convite para você é que você entenda que o que aconteceu na tua infância não é porque faz tempo que passou que deixou de doer, que deixou de existir e que deixou de atrapalhar a tua vida. Se aquilo que aconteceu lá tá fazendo você repetir ciclos na tua vida, ciclos de relacionamentos falidos, relacionamentos abusivos, ciclos de falta de dinheiro, ciclos de você não confiar em você, de não conseguir dar os passos que você precisa dar, ciclos de insegurança, de autossabotagem, é porque aquilo não ficou lá atrás, aquilo ainda tá vivo dentro de você. E é o sinal do teu sistema aí para tratar isso, sabe? Porque você veio aqui para essa vida. Sim, você veio para ajudar o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor, para compartilhar com as pessoas, você veio para tudo isso, né? Você veio para construir algo legal, cuidar da tua família, você veio sim. Mas a tua maior missão de todas é evoluir, é cuidar de você, é transcender tudo que você passou, né? É você limpar essas feridas todas e poder se ver como um adulto funcional que você é hoje, e não mais como a criança que você era. Pra você parar de agir de forma infantil diante de algumas circunstâncias da vida. Então veja bem, quais são as áreas da vida em que você age de forma infantil? Essas áreas em que você age de forma infantil, você age assim porque quando você aprendeu a lidar com aquilo, você aprendeu e você era criança. E você precisou agir de forma infantil porque era tudo que você tinha naquele momento. Só que a dor que você sentiu naquele momento por agir assim ficou tão forte, tão intensa, que faz você continuar agindo de forma infantil naquela mesma área. Você não conhece pessoas que elas são adultas, elas são fortes, são poderosas, elas ganham dinheiro, elas vão lá, fazem, acontecem em várias áreas da vida. Mas quando chega numa determinada área da vida, seja relacionamento, seja dinheiro, seja amizade, seja qualquer coisa, a pessoa parece que ela desmorona, sabe? Parece que vira uma criancinha de colo, assim, que ela não sabe se posicionar, ela não sabe se colocar, ela toma decisões infantis. Por quê? Porque há uma dor emocional que tá lá na infância ainda que faz essa pessoa reagir assim. Então, meu convite é para que você vá lá e limpe essas dores, pare de fazer de conta que nada aconteceu, tá? Acontece muito, uma coisa que acontece muito quando eu vou atender as pessoas, elas editam a história de vida delas aqui na mente para tentar fazer de conta que não doeu. Vou dar um exemplo.
A pessoa teve pais muito complicados, né? Pais narcisistas, manipuladores, que agrediam, batiam. Aí o que acontece? Essa criança, ela vira um adulto agora e ela diz assim, não, mas os meus pais foram muito bem. Os meus pais foram tranquilos, o meu pai não posso reclamar, não faltou nada, o meu pai era maravilhoso e tal. Quando a pessoa começa com esse discurso, né, numa sessão de terapia, há um forte indício que ela está tentando se convencer de que o pai dela foi uma pessoa boa. Mas não é porque não faltou nada naquela casa que realmente tenha sido a criação perfeita. Eu não estou dizendo que existe uma criação perfeita, porque não existe, né? Eu sou pai hoje e eu não faço uma criação perfeita com as minhas filhas. Eu faço o que dá para fazer e eu sei que se você tiver filhos, você também faz isso. Você faz o melhor que você pode com o que você tem, mas você se culpa de um monte de coisa, como se estivesse falhando irremediavelmente. Mas ainda assim, você está fazendo o melhor que você pode, né? O que eu quero dizer é que o fato do teu pai não ter deixado faltar comida, não ter feito outra coisa na tua vida, não quer dizer que o que aconteceu não doeu, entende? Ah, mas foi só uma vez que aconteceu isso, tá? Mas há uma dor naquela memória. E se você não olhar para aquilo, não aceitar que há uma dor naquela memória, você não vai ter força para lidar com aquilo, não vai ter força para soltar aquela dor lá, né? E se você não soltar aquela dor, ela vai continuar lá. Eu sempre digo, você fazer de conta que não existe, não faz o problema desaparecer. Então você precisa olhar para isso, para você poder lidar com isso. Existem pessoas também nessa mesma energia para te explicar. A pessoa tem um problema de relacionamento, por exemplo, mas ela não quer olhar para esse problema de relacionamento, porque ela diz assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem a outra pessoa, então eu vou fazer de conta que o problema não existe, né? Porque eu não posso imaginar a minha vida sem a outra pessoa. Ok, né? É uma forma. Só que o que acontece? Você fazer de conta que o problema não existe, faz o problema desaparecer? Não faz. E você fazer de conta que ele não existe, faz ele diminuir ou aumentar? Faz ele aumentar, porque você não deixa a outra pessoa entender de que forma aquilo que ela tá fazendo tá doendo em você e te incomodando, né? Então aquele problema vai aumentando e a pessoa vai fazendo cada vez mais, né? Então você precisa entender que fazer de conta que não existe não faz desaparecer. Aí o que acontece? Então, nesse caso, quando eu atendo pessoas assim e a pessoa aceita que existe um problema de relacionamento, por mais que ela diga assim, ó, eu aceitar que tem um problema no meu relacionamento, não quer dizer que eu vou separar, que eu vou ficar longe dessa pessoa, não quer dizer isso. Quer dizer que existe um problema que a gente precisa falar sobre isso. Quando a pessoa aceita e reconhece o problema, ela pode lidar com aquilo, ela pode soltar a dor que tem naquele problema, ela pode se empoderar diante daquilo, falar o que precisa ser dito, e essas pessoas se reconectam, entendeu? Então você aceitar que tem um problema não quer dizer que o teu relacionamento vai acabar. Quer dizer que você precisa olhar para isso. E aí você pode ter força para lidar com isso. Porque fazer de conta que não existe não faz desaparecer. Tá bom? Então o meu convite para você é: dê uma revisada na tua história de vida aqui no meu canal do YouTube e no Spotify. Tem uma auto-hipnose que chama Cura da Criança Interior. Se você teve problemas sérios lá na tua infância, faça essa auto-hipnose. É uma auto-hipnose difícil, você vai chorar, vai ser, né, pesado para você fazer, mas eu garanto para você que vai valer a pena no final, tá bom? Faz essa aí. Se você teve uma infância feliz e deu tudo certo na tua vida, tem uma auto-hipnose no meu canal que chama Conexão com a Criança Interior. Vai lá buscar aquela alegria, aquela felicidade que ficou no caminho nesse processo de crescer, né, desses pesos que a vida traz pra gente, tá? E se você tem filhos ou você lida com crianças pequenas aí fica o convite, né, ainda redobrado, para você fazer o teu processo de autoconhecimento, para você não transferir os teus traumas para essas pessoas que fazem parte da tua vida, porque eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, mas talvez o melhor que você pode ainda é reflexo das dores lá do passado, né? Então bora fazer um processo de autoconhecimento aí para você se entender melhor, entender do que você é feito, entender o que te faz bem, o que te faz mal, o que te machuca, o que te empodera, o que te leva na direção do sucesso aí, para você poder ser uma pessoa melhor para as pessoas à tua volta e principalmente para você ser uma pessoa melhor para você mesmo e construir a vida que você merece viver, tá bom? Fica esse convite para você. Agora eu tenho 2 convites aí para você. O primeiro é para que você faça o meu curso online de hipnoterapia voltado para o autoconhecimento. Ele é um curso de autoconhecimento mesmo, com esse olhar da hipnose clínica e da PNL, para você entender como a tua mente funciona e dominar aí algumas ferramentas de hipnoterapia para você usar na tua própria vida, ser o teu próprio terapeuta aí, né? E poder lidar melhor com as questões que você vai percebendo, descobrindo, né? E você melhorar como pessoa. É um curso bem barato, tem todas as informações no meu site, aqui embaixo tem o link do site, tá?
Acessa lá, você vai ver e vai ver que, cara, super vale a pena, tá? O segundo convite que eu tenho pra você é se você sentir que eu, este ser humano que vos fala aqui, tenho a capacidade de poder te ajudar a viver melhor e soltar todas essas dores emocionais que você carrega da tua vida, do passado, da infância, de qualquer lugar aí. Eu atendo pessoas de qualquer lugar do planeta, né, por chamada de vídeo, desde que tem Wi-Fi a gente possa se conectar. A gente faz o meu processo inteiro, ele é feito em 3 sessões, tá? Cada sessão tem 2 horas de duração e 1 semana de intervalo. E a gente faz uma ressignificação numa vida inteira, sabe? Traumas de infância, dificuldades que a gente carrega, problemas de relacionamento, enfim, tudo que te atrapalha, crenças que te impedem de viver melhor, enfim, é um processo de tratamento completo, assim, para você viver melhor, tá? Vai ser um prazer te explicar como é que funciona. Aqui no meu site, aqui embaixo, tem as informações do tratamento, tem meu WhatsApp, o Instagram, me manda mensagem e vai ser um prazer explicar como é que funciona, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca aí, por essa nossa conversa, tá? Se tiver sugestões de tema, de conteúdo, de live, me manda aqui, vai ser um prazer trazer para vocês esses conteúdos e a gente falar um pouco mais e levar um pouco mais de carinho, de amor, de autoconhecimento para todo mundo, pra gente crescer junto, evoluir junto e aprender junto, tá bom? Grande abraço, se cuida aí e até o nosso próximo encontro. Valeu?